Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas. Mais um encontro aí que a gente tem esse ano, né? Nosso segundo encontro do ano. Eu estava aqui dando uma olhadinha nas conversas que rolaram depois do nosso último encontro. Queria até resgatar aqui. O que eu vou falar hoje não tem a ver, né, com o que foi colocado no grupo, mas queria dar um panorama hoje para vocês sobre esse conceito dos 1000 dias. Mas eu vou começar respondendo a pergunta lá do WhatsApp. Não é nenhuma pergunta, foi uma colocação que fizeram lá que eu acho que é bem importante para a gente acalmar um pouco o coração de vocês, papais e mamães, né? Então, a questão que foi colocada ali é como colocar proteínas na rotina da criança, no café da manhã, tá? E eu acho que isso é uma preocupação, que hoje a gente está separando o alimento do nutriente. A gente está tentando oferecer nutriente quando o que a gente precisa oferecer é alimento. Se a gente pegar a tabela, ou melhor, se a gente pegar os grupos alimentares, todos eles do reino vegetal, então as frutas, as verduras, os legumes, os cereais, as castanhas, as leguminosas, o grupo das batatas, as frutas, e aí ainda a gente tem os grupos das gorduras, né, dos óleos em si e do açúcar, mel, melado, essas coisas. Então, se a gente pegar todos esses grupos, todos, exceto o grupo do açúcar, mel, melado, agave, coisa que é parecida com açúcar. E o grupo dos óleos, não é das castanhas que são oleosas, é dos óleos, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de gergelim, óleo de girassol. Só esses dois grupos não tem nada, é zero proteína, zero literalmente. Todos os outros grupos, todos eles, têm proteína em maior ou menor grau. Os dois únicos grupos que têm um teor baixo de proteína, na casa dos 5%, e aí eu vou dar uma referência para vocês, que vocês sabem que as leguminosas a gente considera como um grupo bem rico em proteína, as leguminosas têm na casa dos 25%. Então, na casa dos 5% estão as frutas e as batatas. Batata, mandioca, cará, mandioquinha, tá. Então, quando vocês se preocupam em oferecer proteína, fica muito restrito a um grupo, a um nutriente que está presente em vários alimentos. A hora que a gente está dando uma panquequinha de banana com aveia, ou nem a panqueca, peguei uma banana, amassei, botei aveia, amassei, botei quinoa, eu já tenho uma boa concentração proteica ali. Ah, Ana, mas não é igual grão de bico, não é igual fazer um tofu. É verdade, não é igual. Mas a gente precisa lembrar que mesmo comendo uma simples banana com aveia, a gente está oferecendo proteína. Eu entendo essa preocupação porque no universo vegetariano existe esse mito, né, de que vai faltar proteína e que a criança vai ter déficit de desenvolvimento. Não é verdade, gente. A falta de proteína para uma criança vegetariana, ela tem um pressuposto de erro alimentar, tem um pressuposto de uma alimentação desequilibrada, desbalanceada. Então, e não dá nem para a gente pensar nisso nesse comecinho da vida da criança, que come, aceita muito bem fruta. Ana, as frutas têm pouca proteína. Tem pouca, mas tem proteína ainda. E tem que lembrar que a maioria das crianças, felizmente que eu atendo, está em aleitamento materno. E se não está em aleitamento materno, tem fórmula infantil, e a fórmula infantil, ela oferece também um bom teor proteico. Então, queridos e queridas, não se preocupem
com essa questão de que eu preciso dar uma proteína no café da manhã, porque no almoço e na janta fica mais fácil a gente assumir que vai consumir um feijão, uma lentilha. Não precisa dar grão de bico, tofu, pastinhas, não precisa, não tem necessidade. Pode dar? Pode dar. Se a família come pãozinho com tofu mexido, panqueca de grão de bico, isso pode ser oferecido. A gente deve seguir a rotina da família, né? E, obviamente, eu sempre converso com vocês. A família precisa comer direitinho. As crianças têm o que a gente chama de neurônio espelho. Então, qualquer coisa que você faça, né? Você pega, faz esse movimento aqui e põe a caneta em cima da mesa. Óbvio que uma criança de 6 meses não vai conseguir fazer isso. Mas uma criança um pouquinho maior, de 1 ano e pouquinho, ela já tem essa coisa de pegar, tirar e ter o movimento de fazer o encaixe. Então, a criança imita muito o que a gente faz. Por isso que a gente precisa ter uma alimentação variada, rica, colorida na nossa rotina. Mas a gente não precisa necessariamente se preocupar em fazer preparações que tenham leguminosas, por exemplo, no café da manhã e nos lanches, tá? Ter paciência, porque a criança está no processo de aprendizado de textura, de cheiro, de cor, de sabor, os aprendizados sensoriais de forma geral, de tato, né? Inclusive o auditivo, sempre falo para vocês, na introdução alimentar, fale o nome do alimento que a criança está comendo. Olha, eu vou te dar um tomate, o papai descascou um melão, a vovó trouxe um feijão, para a criança associar o que ela está vendo, o que ela está sentindo de cheiro, todos os órgãos do sentido, com a associação do visual e do auditivo, tá? Então, eu vi ali as trocas de receita, isso é muito rico, isso é muito legal, mas eu queria acalmar o coração de vocês. Não tem necessidade de colocar uma leguminosa no café da manhã, por exemplo, como a pergunta que surgiu veio a partir disso, né? Como colocar uma fonte proteica no café da manhã? Se você estiver dando uma aveia, se você estiver dando uma quinoa, se você colocar umas castanhas, a própria fruta, que eu falei que tem um teor menor, mas se você associar a fruta com algumas outras coisas, e não necessariamente eu posso dar só a fruta, tá tudo certinho, tá? A gente faz um cálculo mais por cima aqui, no seguinte sentido: se a criança atingir a necessidade calórica dela ao longo das 24 horas com comida de verdade, e eu falo isso porque até foi o que a gente conversou no último encontro, né, de pessoas que dão Coca-Cola na mamadeira para criança. Então, se eu dou um salgadinho de pacote para uma criança de 8 meses, e ela enche a barriguinha e atinge a necessidade calórica, não é de alimento bom. Mas quando é de alimento bom, de cereais, de leguminosas, de frutas, verduras, legumes, castanhas, óleos, quando atinge a densidade de energia, necessariamente ela atinge a necessidade proteica. Porque a gente não vai dar para a criança só batata e só fruta. De novo, quando está lá começando a introdução alimentar, talvez só fruta que a criança vai comer, mas ela está coberta pelo leite materno ou pela fórmula. Não é exatamente disso que eu estou falando. O que eu quero é para vocês, pais e mães, que já avançaram um pouquinho. A criança já está com 1 ano e meio, 2 anos. Aí, essa preocupação de precisar dar uma fonte proteica no café da manhã, não precisa, tá? Pode, mas não precisa. E para quem está agora entrando na introdução alimentar, começando com esse universo, tá tudo certinho, porque, de novo, o que eu acabei de falar, a criança está recebendo a base
que é o leite materno. Ele ainda não é, ou a fórmula, né? Ele não atende mais toda a necessidade, depois dos 6 meses, né? Precisa entrar com a alimentação complementar, mas o leite materno ou a fórmula na sua substituição ainda é um alimento muito importante. Tá bom? Então, acalmem os seus corações. Alguém colocou ali uma receita que faz os bolinhos e tudo, e mistura óleo de linhaça e depois leva para air fryer. Então, eu queria pegar essa receitinha ali e fazer uma correção. O óleo de linhaça não deve ser usado para preparar bolinhos e tudo mais, e depois ser aquecido. O óleo vai ser adicionado ao alimento já pronto. O óleo de linhaça e o óleo de chia, ele tem um ponto de fumaça, um ponto de queima muito sensível, muito mais baixo em relação aos outros óleos. Então, a gente não aquece esses óleos, tá? O que a gente pode é colocar sobre o alimento quente, se assim o pratinho tá com a comidinha já quentinha ali, né? Obviamente que não tá pelando, porque senão não dá pra gente colocar na boquinha da criança, mas o alimento tá quente ali, tá aquecido. Não tem problema a gente colocar o óleo de linhaça ali, mas colocar numa base de um bolinho, de alguma coisa que depois vai para o forno, para air fryer, para frigideira, aí eu não recomendo, tá? Troca o óleo de linhaça por azeite, por óleo de gergelim. Muita gente fala do óleo de coco, né? Eu também não sou muito fã do óleo de coco. E se eu for fazer uma preparação doce, por exemplo, quero fazer um bolinho que é mais puxado para o doce, não é salgado. No salgado, o azeite cai bem. Uma vez fui tentar fazer bolo de laranja, que acho que eu tentei fazer com azeite. Não fica gostoso. Então, nesses casos, por exemplo, eu uso um óleo de gergelim, eu uso um óleo de girassol, tá? Esses óleos mais, de preferência prensado a frio, sem aquela garrafa plástica que tem o T de transgênico, né? Óleo de soja tem orgânico também, que dá para usar. Então, são óleos que têm menos... são óleos poliinsaturados e que não vão deixar sabor, assim, muito forte. Tá bom? Então, dito isso, do que foi trocado ali, eu queria trazer, então, o tema hoje sobre os 1000 dias de vida. Quem está aqui ao vivo, eu sei que a maioria já tem neném e tem gravidinha também, então cobre todos os públicos. Quem está gestando ainda tem o benefício de pegar essas informações um pouco antes do que quem o neném já saiu da barriga. Então, assim, os 1000 dias de vida, que a gente já tem, o conceito já foi ampliado para 1100 dias. Então, os 1000 dias, que é um conceito mais antigo, compreende 270 dias da gestação, da gravidez, né, as 40 semanas, e mais os 2 primeiros anos de vida, 365 vezes 2 mais 270, tá? 1000 dias. Os 1100 pega 100 dias, então 3 meses aproximadamente antes da concepção. E aí, o impacto ou a importância não só da mulher, né, que vai gestar nesses 1100 dias, mas do pai também, ou da parte do cromossomo Y, né, porque às vezes é por inseminação, é uma doação, é um casal de mulheres, então a outra parte, a parte do cromossomo X da mulher e a parte do cromossomo Y do gameta masculino. Os dois seres, né, que vão oferecer esses gametas precisam estar com os nutrientes em ordem, pouco expostos a radiação, poluição, estresse, essas coisas todas, porque isso é bem impactante nesse processo de ativar lugares do DNA
que podem replicar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, tá? Então, o que a gente diz esses 1000 dias? É conhecido como período de ouro, período dourado, não é a hora dourada que a maioria de vocês passa na sala de parto, logo que o neném nasce, que é essa primeira hora pós-nascimento, que é o contato pele a pele com a mãe, a sucção, ou pelo menos a busca pela sucção, isso é a hora dourada. Mas o período de ouro, que a gente chama, que são esses 1000 dias, tá? Então, quando são os 1100, os cuidados são para as duas partes que vão fornecer os gametas. Eu vou falar desse jeito porque eu tenho bastante casais de mulheres, e aí entrou uma doação. Eu tenho também mulheres aqui com produção independente. Então, eu preciso falar assim para ficar mais inclusivo. Então, é a parte feminina e a parte do gameta Y, né? O X e o Y. Os dois doadores, né, precisam cuidar da alimentação. Na gestação, isso fica mais a cargo da parte nutricional para a mulher que está gestando. E depois do parto, este cuidado, ele vai ser do ponto, de novo, de vista nutricional, porque esses 1000 dias não é só da nutrição, ele amplia aspectos sociais, econômicos, afetivos, de várias emocionais, de várias ordens, né? É que o meu trabalho é com a nutrição. Então, depois que o neném nasce, o cuidado fica para a criança. Obviamente, como eu falei para vocês, com o cuidado de a gente espelhar os comportamentos que a gente quer emprestar para a criança ou oferecer para a criança, tá? Existe algo que acontece no nosso corpo, aliás, são várias reações, mas é muito falada as reações de metilação, de colocar um radical metil ali para fazer várias coisas girarem dentro do corpo. E é muito falado da metilação do DNA, que é um processo que o DNA vai passar na hora dele se replicar e fazer. Agora eu tenho que replicar uma célula de fígado, agora eu tenho que replicar uma célula, uma enzima, eu tenho que replicar as replicações todas, a renovação dos nossos tecidos, a construção dos nossos tecidos, nosso, do bebê, enfim, de todos nós. Usa muito esse processo chamado metilação. Vocês, todo mundo aqui que já passou comigo sabe quanto eu olho a B12, o quanto eu olho a homocisteína, o quanto eu olho o ácido fólico. Este ciclo, estes nutrientes que eu acabei de falar, né, o nutriente a B12, o ácido fólico e a homocisteína é um elemento que trabalha em conjunto com com essas vitaminas. Eles trabalham num negócio chamado de ciclo de remetilação. Aí é feito ou produzido muito desses radicais metila para fazer tudo que ocorre no corpo. Então, a B12, as pessoas ficam assim, o grávida tem que tomar ácido fólico. Não adianta tomar ácido fólico se a B12 não estiver boa, porque quem faz o ácido fólico sair da forma dele e virar para a forma ativa, a forma que vai ter ação dentro da célula, que vai ter ação nesse ciclo de remetilação, é a vitamina B12. Então, todo mundo aqui sabe que eu cuido, que eu olho, e a gente tem que cuidar disso para que toda a gestação, essa B12 esteja boa, e para que esse leite materno fique bem rico, e na ausência do leite materno, a fórmula infantil é enriquecida com B12, para deixar essa metilação acontecer dentro do organismo do bebê, intraútero ou fora do útero, tá? E quando a gente faz todo esse processo dentro do corpo, eu posso estimular a replicação das células em sentidos positivos, protetores, e também replicá-la de uma forma, vou usar um termo aqui meio capenga, sabe? Inadequado.
E aí, se eu replico uma coisa inadequada, essa coisa com defeito vai replicar de novo, e aí eu vou replicando errado, e aí podem surgir doenças que vão se manifestar, não necessariamente nos primeiros anos de vida, mas mais lá para frente. Se eu tenho um quadro, por exemplo, de desnutrição materna, pensa em mulheres, assim, normalmente de baixa renda, de baixo acesso a alimentos, elas vão gerar crianças que existe, eu vou dar um passo antes de concluir essa frase. Existe um termo chamado programação materno-fetal. Então, dando continuidade ao raciocínio, quando uma mãe desnutrida está ali gerando aquele bebê, por um mecanismo de sobrevivência, ele consegue, com um pouquinho que ele recebe, fazer muita coisa. Ele programa o corpo dele em desenvolvimento para trabalhar na escassez. Essas crianças, depois que nascem, depois na vida, adolescência e adulta, elas têm mais chance de ter obesidade, por exemplo. E é muito fácil entender. Se eu aprendi a trabalhar com escassez, então o pouco que eu recebo, eu dou um jeito de conseguir fazer o que eu preciso, depois que sai do útero, mesmo que a qualidade nutricional não seja boa, às vezes não tem escassez calórica, por exemplo, como tinha dentro do útero, no caso de uma mãe de baixos recursos. Vamos imaginar isso para efeito de exercício. E aí essa criança vai receber uma quantidade de calorias que vai passar a ser na faixa considerada normal, só que ela aprendeu a trabalhar com pouco. Então ela precisava de pouquinho, ela não precisa do normal, ela precisava de pouco. E aí ela vai acumulando isso no organismo sob a forma de gordura e aí desenvolvendo sobrepeso e obesidade. Então, os quadros de desnutrição dentro do útero, estatisticamente falando, tendem a gerar adultos com sobrepeso e obesidade, por conta desta programação materno-fetal que acontece dentro do útero. Então, eu estou falando tudo isso, gente, porque é muito importante o que a gente escolhe para colocar no nosso prato, na nossa rotina alimentar, desde o começo. Porque aqui, em termos de nutrição, se eu como um alimento ultraprocessado, eu vou ter ali aditivos alimentares. Eu não estou nem falando de açúcar e farinha branca, não vou nem falar por aí, porque a gravidade não é nem primeiro aí. É por essas substâncias que não são reconhecidas no nosso corpo. Sabe esses nomes de rótulo que tem lá? INS, não sei o quê, sorbato de potássio, benzoato de sódio. Isso aí são compostos químicos que não são naturais do nosso corpo. Aí o nosso fígado tem que dar conta e tudo mais. Então, tá lá dentro do corpo, pode passar na circulação placentária e isso chegar até os tecidos fetais. Então, quando a gente come um alimento ultraprocessado, que tem esses aditivos alimentares de forma geral, esses conservantes, gordura trans, que não é algo que se encontra naturalmente, né? A gente só acha na natureza gordura trans, essa adição de hidrogênio, né? Gordura hidrogenada, ou essa. Não é nem adição de hidrogênio, eu falei errado. Essa posição trans e cis é uma posição de cadeia química. A gente só encontra na natureza no rumen de alguns animais. Os animais que têm rumen, na verdade. Então, ali faz essa gordura trans. Mas fora deste compartimento presente dentro de determinados animais, é tudo fabricado na indústria. Não existe na natureza gordura trans. Portanto, o nosso corpo peleja para conseguir lidar com isso.
E aí tem aquelas coisas assim, ai, mas eu tô com vontade, ai, você tá grávida, você merece. A gente só merece comer o melhor que a gente pode. Porque tudo que a gente puser na nossa boca, e eu falo a gente porque eu sou mãe também. Eu fiz esse processo. E na minha época eu tinha menos, muito menos informação. Eu já era nutricionista, mas não trabalhava com materno infantil. Então eu fiz assim escolhas alimentares que hoje eu olho e falo, podia ter sido melhor. A sorte é que eu vim de uma família que comia muita comida de verdade mesmo, e na época nem era assim, para você comer um ultraprocessado, às vezes você tinha uma bolacha recheada, diferente do que tem hoje, né? Mas óbvio, então todas nós temos aquela vontade de comer alguma coisa. Não significa que não pode comer. O que eu estou tentando dizer, ou estou dizendo, é que a escolha da rotina precisa ser uma escolha de alimentos que vão promover não só essa metilação, essa produção desse radical metila, como produção de todos os outros radicais que vão fazer entrar dentro da célula e a célula dar os sinaizinhos que precisam dar para as coisas caminharem para onde tem que caminhar, se tem que caminhar para a membrana, se tem que caminhar para a mitocôndria, se tem que caminhar para o núcleo, se tem que caminhar para o complexo de Golgi, todas essas estruturas intracelulares que só funcionam porque tem sinalização, tem ali uma estradinha, tem uma caminhada, e aí eu preciso de uma serina, mas aí só tem uma glicina, e aí uma coisa não transforma na outra, e aí dá ruim no final, tá? Então, eu estou trazendo essa reflexão porque essa semana em especial acabei pegando alguns casos mais complicados e, e é importante dizer, é importante a gente ficar atento para as crianças que já nasceram, por exemplo, quando que nós vamos poder dar açúcar? Ai, quando que nós vamos poder dar um suquinho? Quando que a gente vai poder dar mel? Teoricamente, a resposta deveria ser nunca, a gente não deveria dar. Mas não é uma realidade. A gente vai dar açúcar, a gente vai dar melado, a gente vai dar essas coisas, a gente, que eu falo como povo, né? Por causa da nossa estrutura cultural alimentar. Não só aqui no Brasil, mas até mundial mesmo. Mas a gente precisa frear, e eu fico feliz porque eu sei que, assim, a maioria aqui tem essa preocupação e traz essa preocupação comigo. Ana, eu não queria dar, mas é a minha mãe, é a minha sogra, é a bisa, é não sei quem que quer dar. E quando que eu posso dar? Como que eu posso dar? A gente tem que ser muito firme, assim, perseverar nesta decisão de oferecer. Pode amamentar? Deu tudo certo com a amamentação? Siga com a amamentação o maior tempo que você puder. Mas até os 2 anos, mas é uma criança grande mamando no peito. Olha, se não houver nenhum nenhum comprometimento psicológico, emocional, distorcido nessa relação da amamentação, que eu também já peguei casos da mãe não querer desmamar a criança porque separou do pai da criança, se ela desmamar, a criança tem que ir para a casa do pai. Então, tem esse tipo de situação, de segurar o aleitamento por questões que vão além da nutrição. Não é a maioria, isso eu peguei 2 casos até hoje desse tipo de situação. Não precisa desmamar aos 2 anos, pode desmamar aos 2 anos, mas não precisa. Quanto mais der de mamar, mais a criança vai estar apta com sabores, com musculaturas, com proteção imunológica. Eu não sei se vocês sabem, para várias eu já passei essa informação, mas o líquido amniótico e o leite materno mudam de sabor a todo momento. Conforme o que a gente come, a criança já percebe intraútero nuances de sabor. A gente já tem o líquido amniótico
tem sabor diferente. As nossas secreções, o nosso cheiro, suor das axilas, o cheiro do pum, tudo que a gente excreta, o cheiro da secreção vaginal, muda de acordo com a estrutura alimentar. Então, muda mesmo. E no líquido amniótico, a criança vai viver ali, banhado naquilo, por 9 meses. Então, cada coisa que você comer vai mudar essa composição. E isso é maravilhoso, porque prepara a criança para o que vem com 6 meses de vida, que é a experimentação do mundo através dos alimentos. O leite materno, a mesma coisa. Se vocês tiverem curiosidade, quem já está amamentando, não está grávida ainda, né? Experimenta o leite de manhã, de tarde, de noite, hoje, depois de amanhã, daqui 15 dias, para ver a diferença de sabor. Se você ordenha o leite, você pode ter notado já a diferença de cor. Esses dias uma mãe me mandou, falou, olha que lindo, meu leite estava rosinha o leite dela. Provavelmente já comeu pitaia, beterraba, essas coisas todas, né? Já vi leite verde, já vi leite amarelo. E verde não tipo suco verde, mas se você olha assim com uma luz boa, você vê que ele está mais esverdeado, né? Então, muda de cor, muda de sabor, tá? Então, todas essas escolhas, se eu escolho, por exemplo, comer alimentos com mais gordura saturada, e a gordura saturada ela está predominantemente no reino animal, e no reino vegetal, eu tenho no coco, no dendê e na palma. O dendê e o coco são coisas que a gente usa aí no dia a dia. A palma é muito usada na indústria de alimentos. Então, se eu tenho uma ingestão alta de gordura saturada, eu acho que eu falei isso no Nutripapo da semana passada, com outro grupo, né, geral, não tenho certeza. Mas a nossa membrana celular, ela tem gorduras na estrutura dela, ela é fosfolipídica, ela tem fósforo e ela tem lipídios. E se eu ingiro muitos lipídios, gorduras do tipo saturada, que é mais endurecida, é uma cadeia única, não tem aquelas duplas ligações que deixa a cadeia ficar mais flexível, né? É só uma assim, então ela vai mexer menos, a membrana celular fica menos permeável. As coisas passam, entram e saem de uma maneira diferente do que se for uma membrana composta por uma refeição, né, ou por uma matéria-prima vinda basicamente de gordura poliinsaturada, de gordura insaturada. Então, todas as escolhas alimentares, tudo é fazendo uma metáfora aí de construção de uma casa, né? A argamassa que a gente escolhe para construir a nossa casa, o nosso próprio corpo, a pele que a todo tempo se renova, a saliva que eu estou expelindo aqui, o suor que eu estou expelindo, e eu tenho que repor tudo isso, um corte que eu faço, as enzimas que eu estou usando para fazer a minha digestão, que eu tenho que produzir a cada refeição, tudo isso eu obtenho através do que eu como. E se eu não cuido da qualidade, imagina para fazer um tecido de bebê, a todo momento eu estou replicando um monte de célula numa velocidade gigantesca, eu estou dando matéria-prima ali, para fazer tecido da placenta, para fazer tecido de todas as estruturas ali, cada estrutura placentária aí, do córeo, do cordão umbilical e tudo mais, é tudo do que a gente come. Então, de novo, retomando a nossa temática dos 1000 dias de vida. É um período, gente, onde cuidar do que a gente, mais do que nunca, do que a gente coloca dentro do nosso corpo enquanto gestante, e depois do que a gente coloca dentro do corpo do bebê, depois dele fora da nossa barriga, nos primeiros 6 meses, ainda através do nosso corpo pelo leite materno, e depois diretamente quando ele pega um alimento que a gente oferece. Então,
é muito importante a gente ponderar essas escolhas para que a criança tenha a oportunidade de se desenvolver no seu melhor potencial. De novo, as coisas não vão aparecer de imediato, elas vão aparecer lá na frente. Às vezes a gente demora para ver. Não é à toa hoje que a gente está testemunhando, isso não tem necessariamente a ver com a nutrição, mas eu acho que tem a ver com a nutrição. Quantos casos, assim, quantos diagnósticos de autismo ou espectro autista, de crianças depressivas? Por quê? Porque a qualidade alimentar está pior, o contato com a natureza está pior, a gente teve pandemia, a gente ficou muito confinado, é, o uso das mídias, né, celular, tela e tudo, estimulando muito essa parte, assim, visual e da cabeça, né, e menos da emoção e das experiências sensoriais. Uma parte disso que a gente vê crianças extremamente alérgicas, isso tudo pode ter a ver, claro, entre vários outros fatores, mas também como é que essa gestação foi, que condições essa mãe teve, o que que ela comeu, ao que ela foi exposta para a gente ter um quadro alérgico. Às vezes os pais nem são alérgicos e a criança nasce hiper, mega, master alérgica. Tem a ver com as exposições várias. Além da nutrição, os 1000 dias de vida também compreendem esse momento da mulher enquanto banhada por hormônios na gestação, é acolhida nas suas fragilidades, fala, isso é frescura de grávida. Tem frescura de grávida. A gente, quem é mulher, né, porque os pais, os homens aqui, não vão saber o que é isso, porque tem variação hormonal, mas não tem variação como a gente tem, as variações que a gente tem de pré-menstrual, na gestação, na fase que eu estou agora, de climatério pertinho da menopausa, é uma variação muito grande. Então, isso dá essa endoidada na nossa mente, no nosso corpo, o que está acontecendo aqui, né? Então, isso é um aspecto dos 1000 dias importantes. Você que está grávida, você que pariu, você que está, assim, sem rede de apoio, isso tem influência na criança, total influência. E tem influência também, assim, a partir do nosso mundo interno, né? Da nossa história de vida, das nossas crenças, dos nossos valores, das construções emocionais que a gente tem dentro da gente, que veio da família, que veio de experiências que a gente teve, isso também afeta os 1000 dias de vida. Aspectos emocionais, exposições, por exemplo, pessoas que moram muito perto de antena de celular, pessoas que trabalham em ambientes que são um pouco que tem algum risco, alguma coisa, sei lá, ficar inalando alguma coisa, enfim, tudo isso afeta os 1000 dias de vida. Então, aqui o meu papel é refletir com vocês a parte alimentar. Eu comentei antes de iniciar a gravação, com quem estava na sala, que eu peguei um material aqui que, dando uma revisada nessa questão dos 1000 dias, sempre estou assim, estudando, pesquisando, eu me deparei hoje com um documento de uma revista de odontologia, falando dos 1000 dias de vida, e a abordagem deles era para cuidar de toda essa estrutura, pensando no quê? Pensando na cárie que essas crianças podem ter, pensando em estruturas de mastigação, né, da musculatura, da posição do queixo em relação à maxila, tudo isso. Então, imagina, uma revista de odontologia tratando dos 1000 dias. Por quê? Porque é muito importante. Se a criança come açúcar, ela tende a ter mais cárie, e quanto mais cedo ela tem contato com açúcar, mais cedo ela tem cárie,
Mas eu estava lendo não só das cáries, mas de doenças periodontais, né, da gengiva, enfim. Então, 1000 dias de vida é amplo, é muito amplo. E quando, assim, der aquela, não, porque eu vou comer só isso, eu gosto disso, eu não vou abrir mão disso, pensa na qualidade da matéria-prima que vocês estão oferecendo, tanto para quem está dentro de vocês, quanto para quem está fora. E se dá aquele desespero, porque a rede de apoio é escassa, pensa, o esforço que você vai fazer, que você precisa fazer, que ele vai compensar lá na frente. Isso acho que é ser mãe, é ser pai também, né? Mas é que o ser mãe vai um pouco além, porque a gente dá o nosso peito, a gente cede o nosso corpo passa por toda essa transformação. Mas os pais, né, ou a contraparte que não gestou, porque pode ser uma mulher que não gestou, parceira de alguém que gestou, não é que vai dar uma ajuda, vai participar daquilo, vai, exceto quando a pessoa está grávida, que só ela que come, né, mas a outra parte pode preparar a comida, e aí tem tanta influência quanto se a criança estivesse dentro ou fora da barriga, né? Porque a outra parte está preparando, eu vou preparar o quê? Ah, vou preparar o que eu gosto. Não, tem que preparar o que é realmente nutritivo para aquele bebê, para aquela mulher gestando ou para aquela mulher amamentando. Esse é um tema bem, assim, vasto. Alguém aqui, não sei, né, que está aqui presente ou que vai futuramente querer ter mais um filho, porque aqui acho que só está quem já teve pelo menos um, né? Pensar, se for ter um segundo neném, um terceiro, um quarto, nessa preparação também para entregar o melhor gameta, o melhor óvulo, o melhor espermatozoide, para que essa junção aconteça no seu melhor potencial, na melhor capacidade de replicação celular, tá? Isso para quem pensa em gestações futuras. Para quem está grávida, sempre refletir o que é que eu escolho comer. Para quem acabou de parir, estou cansada, não aguento mais só falar com o neném, eu queria ver outras coisas, a minha vida parou, compensa. Achar o caminho mais fácil para resolver um conflito ou um desconforto pontual pode não valer a pena lá na frente, tá? E para quem já está com filhos um pouquinho maiores, não pretende ter outros, mas tem pessoas, assim, conhece alguém que está passando por esse processo, lembra desse conceito, pede para a pessoa pesquisar esse conceito de 1000 dias, porque ele realmente pode trazer uma reflexão muito interessante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que está aqui ao vivo? Não? As Thaís, a Camila, a Érica, todo mundo de câmera desligada, ninguém quer aparecer aqui na telinha. Era isso que eu queria falar hoje, gente. Não sei se alguma coisa apareceu no WhatsApp, acho que não, né? Ah, foi Não, legal, Ana. Obrigada. você que está de neném na barriga aí, vai ser bem importante para você conversar, né, com seu marido e pensar em coisas aí para refletir, Uhum, com certeza. né? O que mais, gente? Rodrigo, tem algum tema que você lembra que pode ser útil aqui para partilhar? Rodrigo? Será que o Rodrigo não está me ouvindo? Bom,
Gente, então, assim, se ninguém tem mais perguntas e tudo, eu acho que a gente encerra mais cedo hoje. A gente pode continuar, assim, a conversa. O WhatsApp a gente vai fechar, né, para facilitar um pouquinho a nossa interação ali, mas dá para escrever no privado se houver qualquer dúvida. Tá bom? Tá, joia. Então, gente, boa noite. A Érica, acho que é boa tarde aí, né? Para a Camila e para a Thaís, boa noite. E até a próxima, gente. Boa noite, Boa Ana. noite, Obrigada. obrigada. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.